Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Montanha, sou fisioterapeuta osteopata e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores mitos da medicina moderna, que são as hérnias de disco. Será que elas doem mesmo? E se elas doem, em que proporção elas doem? Sabe quando chega teu paciente no consultório com aquele bolo de exame de imagem, aí você vai e coloca no negatoscópio ou vê lá contra a luz e vê lá uma protusão discal, uma hérnia de disco. Será que ela é realmente a causa da dor do seu paciente? É por isso que em 1990, um médico americano da Universidade do Oregon, chamado Dr. Richard A. Dale, que botou esse estudo aqui, ele conseguiu verificar quais sintomas deveriam estar presentes num paciente com hérnia lombar para que aquela hérnia fosse considerada verdadeira. E basicamente são 3 sintomas: irradiação para baixo do joelho, tá? Então tem que chegar pelo menos abaixo do joelho, diminuição de força e alteração de sensibilidade. Vejam que a dor lombar não necessariamente é um fator obrigatório, porque a hérnia de disco, dependendo da posição que ela vai estar, por exemplo, se for uma hérnia externa lateral ou uma hérnia mais lateral, ela não vai estar pegando lá o ligamento posterior da coluna, longitudinal posterior da coluna, e com isso a dor lombar não vai aparecer. Vai aparecer basicamente as irradiações para o membro inferior. Por isso que a irradiação abaixo do joelho, perda de força e perda de sensibilidade, seu paciente tem que ter pelo menos 2 desses critérios para que a gente consiga dizer que provavelmente ele tem uma hérnia de disco na região lombar. Esse é o primeiro ponto. Então, mesmo que seu paciente chegue para você com uma ressonância mostrando lá que tem uma hérnia e for só uma dor na lombar, muito provavelmente essa dor não é por conta da hérnia, porque ela não vai ter todos os sintomas neurológicos associados àquela hérnia. Então, essa hérnia vai ser apenas um achado radiológico e ela vai estar assintomática. Além do mais, 10% apenas das protusões discais são sintomáticas, tá? Quando a gente fala de hérnia extrusa, isso já sobe aí para cerca de 30% a 35%, e para hérnias sequestradas, mais de 80%, tá? Mas a maioria das hérnias são protusões. E as protusões, na sua grande maioria, elas são assintomáticas. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. A segunda coisa é a seguinte: tá vendo esse artigo aqui? Esse artigo e mais vários com o mesmo tema já mostram pra gente que a grande maioria das hérnias, elas são reabsorvidas com o tempo. Então, entre 6 semanas e 2 anos, a maior parte do material herniado, ele é praticamente todo reabsorvido. E isso já é, feito eu falei para vocês, notório na ciência. Então, quanto maior a sua hérnia, então a hérnia de disco extrusa bem grande, maior vai ser essa reabsorção. Então nem sempre o paciente que vai estar com hérnia, ele vai ter aquela hérnia do mesmo tamanho para sempre, ou muitas vezes a gente acha que o nosso tratamento está fazendo com que a hérnia diminua. Mas na verdade, essa hérnia ela já vai ser reabsorvida de uma forma ou de outra. Nosso objetivo como fisioterapeutas é fazer com que o paciente passe por esse processo da forma mais confortável e funcional possível, tá? Ninguém coloca uma hérnia no lugar, tá? Ninguém repõe a hérnia de volta para o centro da coluna. Isso o próprio corpo faz com o sistema de fagocitação, essa diminuição, essa reabsorção da hérnia de disco. Então esse é outro segundo ponto importante. Por isso que quando a gente vai pensar em cirurgia de hérnia, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa hérnia com o tempo tende a ser reabsorvida e os sintomas tendem a melhorar. Então, por isso que cirurgia, ela só é cogitada em cerca de 2 a 4% dos casos de hérnias de disco de fato, das extrusas aí que a gente tá falando, tá bom? Então esse é outro segundo ponto que a gente tem que avaliar. Outra coisa é a indicação de exames de imagem, tá? Sem dúvida nenhuma, o exame de imagem principal para identificar a presença de uma lesão discal é a ressonância nuclear magnética. Porém, essa ressonância deve ser indicada, geralmente, após as primeiras 6 semanas de início do sintoma, segundo esse artigo que vocês estão vendo aqui. Porque nas primeiras 3 semanas, 6 semanas, perdão, nas primeiras 6 semanas do início dos sintomas, essa hérnia tende a mudar muito devido a esse processo de reabsorção. Então, se tu faz uma ressonância 3 dias depois do início dos sintomas e 6 semanas depois
do início dos sintomas, a gente vai ter uma diferença muito grande. Inclusive, a gente tem um artigo bem legal, que é esse aqui, de um paciente que fez 10 ressonâncias em 10 diferentes locais durante esse período de 6 semanas e teve 10 resultados diferentes de laudos, tá? Isso porque houve uma variação dessa hérnia nesse processo de 6 semanas. Por isso que o ideal é que esses exames eles sejam realizados a partir da 6ª semana do início dos sintomas, caso o paciente ainda continue com dor. Isso é importante, porque se o paciente melhorou da dor, não tem necessidade de você expor ele a uma quantidade grande de radiação para fazer um exame desse, se ele não está com dor, tá? E também existe outra coisa relacionada a essa prescrição excessiva de exames de imagem, que é causar medo no paciente. Tá vendo esse estudo aqui? Os pacientes que foram expostos à imagem, a exames de imagem de forma mais precoce, acabaram tendo mais gastos com saúde do que aqueles que não foram expostos a exames de imagem. Isso porque causou medo, evitação, ansiedade nesses pacientes e a dor foi amplificada por causa disso. Então, o exame de imagem, quando ele for mal indicado, ele pode piorar sim o quadro do seu paciente. Isso é fundamental também que você saiba. Então, sabendo de todas essas informações, será que você agora vai tratar a hérnia de disco da mesma forma? Fica ligado nisso, porque é muito importante que o tratamento da hérnia ela seja multifatorial, tá? Você não pense só na hérnia de disco como essa massinha que está empurrando o nervo. Existe muito mais além disso que pode estar envolvido na hérnia de disco do seu paciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi um vídeo mais curto aí, falando um pouco sobre hérnia, que a gente tem dos mitos aí sobre ela, tá? Diagnosticar a hérnia de forma adequada é fundamental para um tratamento correto, tá bom? Um grande abraço. Não esquece, tá, gente? Deixa teu like, ativa o sininho para toda vez que a gente postar um novo vídeo, vocês virem aqui conferir. Deixa teu comentário e envia esse vídeo para alguém que tem hérnia de disco, ou melhor, que trata a hérnia de disco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.